às vezes a gente fala, né, Matheus, mas eu tô muito contente hoje, né, de estar aqui com pessoas que também têm uma visão, né, que enxergam, que entendem, que têm conhecimento e têm dados, né, mostrando que a gente tem que ir pro aporte. Então, vamos lá, não é só escolher a quantidade de palha que a gente precisa e a qualidade da palha. A gente pode falar em lignina, talvez, né, professor, que é matéria orgânica. Sim. É isso mesmo? A sua visão é nesse sentido ou tanto faz? Né, para a gente melhorar a situação desse solo de porosidade, de um monte de coisa. Leandro, eu vejo, assim, eu sou bem cético quanto à entrada de algumas plantas, e não é porque elas façam mal, mas é porque a gente já tem que ter um outro nível de refinamento e de melhoria do sistema para preservar solo. Eu saí do Rio Grande do Sul com aquela ideia de conservação mesmo, e quando eu cheguei nessas regiões que as pessoas são obrigadas, não é porque ele quer, mas a pessoa muitas vezes é obrigada a descompactar, tem que revolver o solo. Então foi um conflito bem grande comigo, mas se está dando certo, está pagando as contas e ele está tentando buscar alguma coisa melhor, para mim esse já é o meio termo. Então, para mim hoje, trabalhar com milheto não serve mais. Trabalhar com milheto solteiro não serve mais. Então, se a gente for trabalhar com algumas plantas, a gente tem que pensar, por exemplo, em trabalhar com um mix para poder pegar o grão, e o grão vai servir para ter a fonte econômica daquela área. Mas nós temos que pensar nessas áreas para elas terem cobertura, para elas terem todos os benefícios que a gente pensa de um sistema que tem aporte de carbono, e como tu falou, não é milho, não é soja que vai fazer isso. Pior ainda naqueles locais que fazem soja e depois fazem safrinha com feijão. Tu já pensou o que acontece nessas regiões? O que vai acontecer na próxima safra depois, em relação à degradação do solo, seja ela eólica, o que vai acontecer com a microbiota, porque vai ficar exposta ao sol. Então, a gente já conhece tudo isso. Isso já é chovendo molhado. Mas eu vejo hoje que essas plantas, que elas têm uma relação CN mais alta, e é uma coisa que eu acredito muito no Marandu, tá? Na Marandu. A Marandu, para mim, hoje, ela é um diferencial. É umas conversas que a gente tem bastante lá com o Fernando De Vicari. Ele é um grande entusiasta disso, porque a gente vê as toceiras delas 2, 3 safras depois. Então eu sei exatamente onde tinha uma toceira dela, porque ela fica naquele ambiente por mais tempo. Ô Gregory, mas daí não vai ser aplicável porque vai dar um problema de plantabilidade. Eu vou ter um problema depois que a minha plantadeira, minha semeadora não vai conseguir distribuir as sementes ali. São problemas ainda que eu acho que são facilmente sanáveis, por exemplo, se fizer o plantio dela na linha. Se a gente fizesse o plantio da Marandu na linha, a gente conseguiria sanar isso. E esse é uma dos trabalhos que nós temos com o professor Dr. Décio Caran da Embrapa no sistema Antecipe. Então, se nós fizermos a semeadura dela simplesmente na linha, com soja ainda em pé, tá? A gente ainda tem alguns limitadores, por exemplo, eficiência de plantio nesse sistema, já que a semeadora ela não é tão robusta, tão grande. Mas isso são coisas facilmente sanáveis na minha concepção. A planta existe. E a planta ela pode existir em consórcio com um milho, então eu posso tirar uma rentabilidade ali. Pô, cara, não vai chover tanto, então vamos tentar apostar numa planta que seja um pouquinho mais rústica em termos de eficiência no uso da água. Vamos trabalhar com sorgo, num mix com sorgo, vamos trabalhar num mix com milheto. Alternativas existem. E quando a gente pensa naquilo que a gente aprendeu na graduação, sobre o início do plantio direto, da pessoa olhando a sua área sendo levada para o rio e toda aquela degradação que a pessoa começou a trabalhar lá atrás, e a gente aprendeu isso na prática, eu não consigo entender hoje, nós em 2023, passando pelo mesmo problema. Então a solução ela tem que ser um pouquinho mais... A gente tem que começar a correr atrás disso, porque o nosso solo está indo embora. Nosso solo está indo embora, ele não está sendo formado na mesma taxa. Nós estamos perdendo toda o nosso grande banco dos nossos filhos, o nosso grande banco, a nossa grande estoque das próximas gerações a gente está perdendo agora. Então, para mim urge fazer todos esses benefícios que a gente falou até agora na forma de cobertura de solo. Como? A gente tem que intensificar o uso das áreas. Intensificação tem que ser plantio em cima da planta de soja em pé. Então a planta de soja em pé vai pagar a conta, ela que vai ser o carro-chefe, talvez milho, quem planta milho, mas o milho já está bem estabelecido no sistema Santa Fé, já tem uma cobertura que vai ficar ali muito bem formada, certo, e vai proteger o solo. Como é que a gente vai fazer agora o nosso carro-chefe para pagar a conta? A soja? Então vamos pensar em não é plantar soja de avião, porque daí qualquer chuva a mais pode levar a nossa semente embora, como aconteceu muito em Chapadinha, a gente tentou muito isso. Isso não foi levado como não opção lá.
Mas hoje nós temos opção de plantar na linha, fazendo com que ela tenha depois uma plantabilidade da soja melhor. Então nós não vamos perder a plantabilidade na próxima safra e nós ainda vamos ter uma cobertura de solo de alta qualidade. Aí entra o que tu falou antes. Vamos trabalhar com mix, vamos trabalhar, por exemplo, com o nabo que a gente falou hoje, vamos trabalhar com outras gramíneas. Então são opções que nós temos para, nesses mix, aumentar mais ainda a produtividade da soja depois. Porque a gente sabe que o que vai ficar de exudatos das plantas vai fazer com que isso seja um sistema de só retroalimentação positiva. Eu sou entusiasta disso. Só que eu até encontrei hoje a pessoa que vai me dar, vou deixar aqui registrado, que o Gauchinho vai me dar um saco de nabo forrageiro, já deixo agradecido para o Gauchinho, porque até hoje eu não tinha conseguido o diabo do nabo forrageiro para cerrado. Todo mundo diz assim, cara, tu é louco, nabo forrageiro para cerrado. Não sou, cara, já vi isso, tem na internet, só que eu nunca consegui comprar. Perfeito, professor, perfeito. Eu gosto, até falou ali, ficou legal, porque tem uma frase que eu ouvi do Eduardo Manjabosco, aqui da Fernanda Silva, que na verdade o solo é um bem que a gente pega emprestado dos nossos filhos. Né? Então a gente tem que cuidar deles. E professor, daí eu acho que eu vejo assim, ó, eu acho que o exemplo do senhor lá no Maranhão é que, bom, fica claro mais uma vez, né, Matheus, que de novo nós vamos em busca vamos pensar de colocar carbono no solo, e daí não tem jeito, é a palhada que tem que ser, uma palhada de qualidade, daí uma piatã, uma marandu, uma mombaça, o que for, né, professor Guerra, mas pela assim, ó, eu acho que o grande recado que ficou, pelo que eu entendi, assim, poxa, cada um tem o seu desafio. Pronto. Né? Que a gente falou, professor, faz de avião, um lance que dá certo, né? Ali e dentro da mesma propriedade tem diferentes desafios, porque ele tem diferentes situações. Então eu vejo assim, né, que nesse sentido, né, Matheus, assim, dá pra gente entender que não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo e cada um, dentro de cada região do Brasil, né, tem o seu desafio aí para colocar esse carbono para ser mais eficiente, né? Vamos pensar ambientalmente ou dentro da eficiência total geral da fazenda. Isso é um ponto-chave, né, professor? Não adianta. A gente vai ter que ir para o lado de realmente sequestrar esse carbono, que vai melhorar toda a eficiência da nossa lavoura, e cada um vai ter que achar a sua maneira, professor. Eu acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar assim, ó, não desistir, né, professor? Eu acho que é por aí, né? Com certeza. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.